O Império Turco Otomano foi um dos maiores impérios da história, tendo durado por mais de 600 anos e abrangeu o norte do continente africano, o Oriente Médio e o sudeste da Europa, possuindo uma extensão de mais de 1.800.000 km². Após a tomada de Constantinopla, os otomanos passaram a controlar o Mar Negro e, consequentemente, os estreitos de Bósforos e Dardanelos, dando-lhe passagem direta ao norte da África e Oriente Médio. Assim, o poderio otomano estava montado, tornando-se uma superpotência marítima no Mar Mediterrâneo e Mar Negro. Esse império chegou ao fim oficialmente em 1922, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Essa expansão territorial foi responsável pelo contato entre povos com diferentes culturas, religiões, etnias e línguas, muitos dos quais se mantêm presentes ainda nos dias atuais, como por exemplo a questão dos curdos, o maior grupo étnico da Turquia. O que sobrou desse império foi um território que atualmente é conhecido como República da Turquia, um país eurasiático, ou seja, localizado entre a Europa e a Ásia, especificamente na Península da Anatólia. Esse país possui cerca de 783.000 km² e faz fronteira ao todo com 8 países, sendo estes Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria, Grécia e Bulgária, e uma fronteira marítima de 7.200 km², com domínio sobre os estreitos de Bósforos e Dardanelos, por onde trafegam navios cargueiros da Europa e da Ásia, controlando também os mares ao seu redor, como o sul do Mar Negro, o norte do Mar Mediterrâneo e a Traça Oriental. O estreito de Bósforo interliga o Mar Negro ao Mar da Mármara, fazendo uma ponte entre a Ásia e a Europa. A passagem de Dardanelos, por sua vez, conecta o Mar Egeu ao Mar da Mármara. Esses estreitos são os bens mais preciosos da Turquia e representam um forte aliado ao seu desenvolvimento, pois por eles trafegam navios cargueiros da Europa e da Ásia. Nesse sentido, o fechamento dessas passagens geraria uma crise entre os dois continentes, pois cerca de 6 a 7% do petróleo mundial passam por essas vias turcas. A posição geográfica da Turquia facilita também sua relação com os maiores produtores de petróleo e gás natural do Oriente Médio, pois seu território, como já vimos, faz fronteira com o Irã e Iraque, que estão entre os principais fornecedores de recursos energéticos no mundo. A relação entre Oriente Médio, Ásia, Turquia e Europa ocorre tanto por vias marítimas quanto por via terrestre. E nos últimos anos, a Turquia tem investido em rotas alternativas pelo seu território, visando expandir e facilitar o tráfego dos oleodutos. Porém, a Turquia também possui problemas que impedem seu desenvolvimento. Dentre esses impasses, tem-se a questão dos curdos, que são uma nação sem Estado, conhecida como Kurdistão, localizados tanto na Turquia quanto em outros países do Oriente Médio. Mas apesar de representarem mais de 15% da população turca, os curdos não são aceitos como uma minoria étnica. Essa situação ocorre porque os curdos não foram reconhecidos como minoria étnica no Tratado de Lausanne de 1923, pois o tratado privilegiava apenas grupos não muçulmanos, tais como gregos, armênios e judeus. Assim, desde a década de 1980, a Turquia enfrenta um forte conflito contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ou PKK. A região da Anatólia é frequentemente acometida por abalos sísmicos e terremotos, pois nessa região há forte presença de falhas geológicas, por estar localizada sobre duas grandes placas tectônicas. Só no ano de 2022 foram registrados mais de 20.000 terremotos, culminando na morte de mais de 50.000 pessoas e um prejuízo estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Uma questão contraditória sobre esse país é em relação à sua entrada na União Europeia, que apesar das relações econômicas entre ambos e de ter se tornado candidata a país membro, a Turquia ainda não integra o bloco. Há, nessa questão, divergências entre países membros da União Europeia sobre a adesão da Turquia ao bloco, com argumentos prós e contras. Dentre os argumentos favoráveis, tem-se a sua localização geoestratégica à Europa, conforme mencionado antes, que facilita a relação entre os países ricos em recursos energéticos do Oriente Médio, e também argumenta-se sobre a influência da Turquia no Cáucaso, que favorece o crescimento da União Europeia. Por outro lado, há argumentos contrários à sua entrada, como por exemplo o fato desse país não ser totalmente europeu, porque apenas 5% de seu território está no continente europeu e o resto faz parte da Ásia, e sua população é majoritariamente muçulmana. Ao longo da história da Turquia, foram várias as crises políticas, como as sucessivas tentativas de golpes de Estado, o que desencadeou numa medida mais dura pelo governo de Erdogan, que suspendeu temporariamente a Convenção Europeia de Direitos Humanos e cogitou instaurar a pena de morte no país. Por isso, tal atitude causa insegurança na União Europeia. A questão da imigração é outro determinante nessa situação,
porque a Turquia está próxima de países com foco de tensão, como Síria, Irã e Iraque, abrigando uma grande leva de imigrantes desses países. Por conta disso, a União Europeia teme que a entrada da Turquia ao bloco aumente a taxa de imigrantes em seu território. Após a queda do Império Otomano, foi proclamada a República da Turquia. Mustafa Kemal tornou-se presidente do país, empreendendo uma série de reformas políticas, econômicas e sociais num processo de secularização da Turquia, aproximando-a do Ocidente. Mais tarde, essa relação com o Ocidente viria a se estreitar, fazendo com que a Turquia se tornasse membro da OTAN. Mas atualmente, o maior dilema geopolítico da Turquia é sua relação com a Rússia, mesmo sendo integrante da OTAN. Assim, possuem acordos econômicos e diplomáticos que têm se estreitado mais do que nunca após a guerra na Ucrânia. Há também uma estreita relação da Turquia com Kiev, ora no âmbito econômico, com as exportações da Turquia para a Ucrânia, ora no âmbito militar, com os equipamentos militares fabricados na Turquia cedidos à Ucrânia. A diplomacia da Turquia se estabelece na posição de mediadora no conflito entre Rússia e Ucrânia, sempre reiterando que não irá desfazer sua união com a Rússia, ao mesmo tempo que se coloca contra a anexação da Ucrânia ao Império Russo. Essa ambiguidade da Turquia está lhe afastando cada vez mais das potências ocidentais.